Separei algumas estatísticas bem interessantes aqui para mostrar para vocês. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com estatísticas, trabalhar com dados, e é assim que funciona para mim as apostas, de maneira objetiva. E eu sei também que vocês não conseguem ter bases de dados pagas para fazer pesquisas, muitas vezes, né? Eu indiquei sites gratuitos, vocês vão ter muita informação nesses sites gratuitos, mas algumas coisas só mesmo em bases de dados pagas. Eu tenho algumas dessas bases, fiz algumas buscas que eu achei que fosse interessante para colocar para vocês aqui. Pode ajudar na hora das apostas ou pode só por curiosidade mesmo vocês entenderem esses números, tá? Antes de eu mostrar, só passando aqui uma introdução de que assim como a outra pesquisa que eu fiz, né, que eu passei as estatísticas de cada mercado, essa estatística aqui são de bases pagas e elas são de 3, 4 temporadas para cá, tá? Nas últimas 3, 4 temporadas e considerando ali todos os continentes, praticamente todas as ligas de todos os continentes. Então são milhões e milhões de dados para chegar a essa média global. Então aqui a gente tem uma média global das estatísticas que eu vou falar aqui, tá? Então se prendam a isso. Vamos lá. A primeira, só para a gente aquecer aqui, vocês já conhecem, né? Por isso que é só para a gente aquecer, que é em 8% dos jogos o placar termina sem gols, termina em 0-0. Por que vocês já conhecem? Porque quando eu falei dos mercados, né, as probabilidades para os mercados, eu trouxe essa informação para vocês. 92% dos jogos tem um gol, 8% não tem, tá? Então aqui é só para a gente aquecer. Aí agora a gente vai para algumas estatísticas que vocês só vão achar em base de dados pagas ou aqui no nosso curso. Vamos lá. Em 73% dos jogos, o time mandante vence quando abre o placar. Se liga nessa informação. 73% dos jogos, o time mandante vence quando abre o placar. O time mandante, se em algum momento ele abriu o placar, não importa se é primeiro tempo, segundo tempo, ele abriu o placar, 73% das vezes ele vai acabar vencendo. Seja porque permaneceu vencendo, seja porque sofreu a virada e depois virou de novo, não importa. Ele vai acabar vencendo. Tá? É um número alto, né? 73%. É um número bem considerado. O mandante, quando abre o placar, geralmente tem essa vantagem aí. Mais uma. Em 30% dos jogos, pelo menos um gol sai até os 15 minutos. 30% dos jogos, pelo menos um gol sai até os 15 minutos. É o período que menos temos esse percentual de gols. Tá? Se a gente dividir ali em casas de 15 minutos, do 0 aos 15, dos 15 aos 30, 30 a 45, por aí vai, essa faixa inicial de 0 a 15 é a faixa que menos tem gol, tá? E no caso aqui, em 30% dos jogos, pelo menos um gol sai até os 30. Esses números vão ser maiores nas outras faixas. Inclusive eu trago outra informação aqui, ó. Em 49% dos jogos, pelo menos um gol sai após os 75 minutos, nos últimos 15 minutos. Né? Na parte final do jogo, a gente tem quase 50% de jogos saindo pelo menos um gol nessa faixa. Lembrando que aqui não é a quantidade de gols, é a quantidade de jogos que saem pelo menos um gol, tá? Na de cima também era, tá? Jogos que saem pelo menos um gol nessa faixa. Agora, jogos que saem pelo menos um gol nessa faixa. Então, praticamente metade dos jogos saem gols ali entre os 75 e 90, 90 mais acréscimos, né? Agora com o VAR que dá 10 minutos de acréscimo, capaz esse número ainda aumentar, né? A gente tem muitos acréscimos, muito tempo final de jogo. Então, é uma informação importante até para vocês fazerem entradas no início e no final do jogo, né? Vamos lá, mais uma estatística. Em 61% dos jogos, o super favorito já vence antes do intervalo. Tá? Super favorito vence antes do intervalo em 61% dos jogos. Inclusive baseado por essa estatística que eu fiz a minha estatística minha técnica de super favorito. Eu tenho uma técnica de super favorito, vai estar no módulo de técnicas. E super favoritos são aquelas equipes que, na minha concepção, têm odd menor do que 1,40, tá? Até 1,40 ali eu considero como super favorito. Aquela história de quanto menor a odd, maior o favoritismo, né? Odd 1,40 ou menos eu chamo de super favorito. Eu tenho uma técnica para pegar gol no primeiro tempo, gol no HT, super favorito. Eu me baseei por aqui. 60% dos jogos, o super favorito vence antes do intervalo. Né? Eu usei essa informação para começar a trabalhar a minha estratégia. Em 59% dos jogos, vence o time que mais chuta no gol. Aí essa aqui vocês vão falar, poxa, mas é meio óbvio, né? O time chutou no gol, ele vai vencer mais. Mas se você for parar a pensar, 59%,
Parece pouco, né? Claro que a gente tem os jogos que acabaram empatados e tudo mais, mas dentro dos que venceram, pensar que o outro percentual inteiro, o restante inteiro, é de time que chutou a mesma coisa, ou se bobear chutou menos, né? Então, quem chuta mais vence. O chute é um critério importante de entrada, a gente vai falar disso também em outros vídeos, mas a gente tem aí 59% dos jogos que vence o time que mais chuta gol. É uma estatística geral, global, como eu falei, de muitos anos para cá, eu venho trabalhando isso na base de dados e esse é o número, tá? Mais uma. Em 12% dos jogos, o placar termina em 1-1. Placar mais comum no futebol, tá? O placar mais comum do futebol é 1-1 e ele acontece em 12% dos jogos, tá? Essa é estatística retirada das últimas boas temporadas e todas as ligas aí, igual eu falei. Vamos lá para mais uma. Em 23% dos jogos, pelo menos um gol sai de cobrança de escanteio. Aqui é mais uma curiosidade, talvez. Não sei se vocês vão apostar. Aqui não é apostar em escanteio de sair, né? Aqui é apostar no gol do escanteio, né? Mas em 23% dos jogos, pelo menos um gol sai aí de cobrança de escanteio. Então a gente pode aproximar, botar em 25 para fazer o cálculo de um quarto dos jogos, né? Em um quarto dos jogos vai ter um gol de escanteio. É isso que está querendo dizer a estatística, tá? Vamos ver se tem mais. Em 59% dos jogos, o time que vira o intervalo vencendo também vence no final. 59% dos jogos, quase 60% dos jogos, se o time estava vencendo no intervalo, no segundo tempo, ele vai terminar vencendo, né? Em quase 60% dos jogos. Seja porque ampliou o placar, seja porque manteve o placar, já que já estava vencendo, ou seja porque sofreu empate, depois virou de novo, né? Mas é uma relação, né, de começar vencendo e terminar vencendo. Muita gente também aposta aí no HTFT, né? Tem uma galera que trabalha aí nesses mercados, mercado de como vai terminar o primeiro tempo, mas como vai terminar o segundo. Então, fica essa informação. Tem mais? Tem. Em 16% dos jogos, o time vence por 2 ou mais gols de diferença. Times vencem, em 16% dos jogos, o time vence por 2 ou mais gols de diferença. Eu confesso que na época eu pesquisei, eu esperava esse número maior, né? A gente sempre acha que tem 2-0, 3-0 pra caramba aí, 3-1, né? Mas no geral, na média geral global, são 16% dos jogos que o time vence por 2 gols ou mais de diferença, tá? É o intervalinho, tá? Pode ser 2-0, 3-1, por aí vai. 2 gols ou mais. Acho que tem mais uma estatística, acho que essa é a última. Em 27% dos jogos, o time mandante vence sem sofrer gols. O famoso clean sheet, né? Então, em 27% dos jogos, o mandante vence sem sofrer gols. Lembrando que a gente está falando só do mandante, tá? Do mandante. Quando tem mandante ali, a estatística é feita só com o mandante. Então, se fosse em 27% dos jogos, o time vence, incluiria mandante e visitante. Como eu estou falando do time mandante, essa estatística é só para mandante. Reparem isso nas estatísticas anteriores. Voltem aí o vídeo, pause, anotem para poder aproveitar essas informações. Tá vendo? Essa aqui era a última mesmo. E espero que tenha como ajudar vocês essa informação. Ou pelo menos vocês pensarem sobre o jogo, né? Igual eu gosto de pensar. Eu gosto de pegar a estatística e pensar sobre o jogo. Se está muito alto, se está muito baixo e como aproveitar. Algumas coisas aqui podem sair técnicas, outras não, mas é um conhecimento importante para vocês.